Oi, esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. Eu sou o Ricardo Terto. Você está ouvindo um episódio da temporada Escrever é Muito Perigoso. Nela, eu estou conversando com autores e autoras da Todavia sobre seus processos criativos. Se você está começando por aqui, confere no nosso feed os episódios anteriores porque já tem muita coisa boa para você emendar na sua escuta. E esse episódio é especial. Hoje eu vou bater um papo com o professor Hélio de Seixas Guimarães, idealizador e organizador do projeto inédito Todos os Livros de Machado de Assis. Uma união de esforços da editora Todavia e do Instituto Itaú Cultural para trazer pela primeira vez uma caixa que reúne os 26 volumes entre poesia, teatro, conto e romance de tudo o que foi publicado em livro durante o período de vida de Machado de Assis. Para dar conta de toda a complexidade desse projeto, foi mobilizada aí uma equipe com mais de 20 pessoas, entre designers, revisores técnicos, preparadores, consultores e editores que trabalharam num processo que durou mais de 4 anos entre pesquisa e edição. Organizados em ordem cronológica, os livros permitem então a gente observar o percurso de Machado de Assis até ele se tornar o grande autor que conhecemos. O leitor vai poder acompanhar como aspectos importantes da obra de Machado, as relações, as questões de classe, raça e gênero, se apresentam e vão se transformando ao longo do tempo. Tudo isso com um acabamento lindo, produzido através do projeto gráfico assinado por Daniel Trench e uma nova família tipográfica criada pelo diretor de arte e designer Marconi Lima, que foi batizada de Machado Serifada. Além da conversa com Hélio, o programa de hoje tem participações especiais. Uma é de Paulo Dutra, professor da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, e que foi responsável pelas anotações sobre a presença da questão racial nos escritos de Machado de Assis. E também para falar da criação do projeto gráfico, a gente vai ter aqui a Aline Vale, que trabalha justamente na produção gráfica da Todavia. Já no papo com o Hélio, ele vai me contar um pouco sobre como foi estar à frente de um projeto tão engenhoso e importante, como é acompanhar cronologicamente a transformação do Machado e também como foi tomada algumas decisões para esse projeto, como a de manter a pontuação original do escritor. Já vamos para o que interessa, mas antes um recado. Siga o Assine o Quarta Capa onde você estiver nos escutando agora para receber notificações de novos lançamentos. E se puder nos ranquear nos tocadores, ajuda muito na visibilidade. Mas o que faz a diferença mesmo é o boca a boca. Compartilhe nas suas redes sociais com quem você acha que pode se interessar por essas conversas, porque é sempre bom ter bons ouvidos para boas histórias. Por falar em bons ouvidos, vamos pro papo. Hélio, obrigado por aceitar falar com a gente aqui no Quarta Capa. Eu que agradeço, Ricardo. Um prazer falar sobre Machado de Assis. Eu acho que é a primeira vez, né, que é lançado todos os livros dessa forma, com esse tratamento, né? E eu acho que a primeira coisa que bate, quando eu soube desse projeto, a primeira coisa que bateu, assim, a primeira pergunta que surge é: qual a grandiosidade desse projeto? Quanto tempo foi trabalhado esse projeto? E como é que é trabalhar com mais de 20 pessoas, né? Quais foram os maiores desafios? Bom, na verdade, assim, o projeto ele decorre aí de bastante tempo estudando Machado de Assis, né? Assim, tenho trabalhado com Machado de Assis há mais de 20 anos, e, enfim, e a ideia de fazer uma edição do Machado de Assis eu tinha, né, vontade, fiz algumas edições de alguns livros isolados, né, mas a ideia de fazer uma coleção com todos os livros, ela surgiu num trabalho que eu desenvolvi na Biblioteca Brasiliana Guido José Mindre, na USP, que é uma coleção de obras especiais e que, né, que guarda todas as primeiras edições dos livros do Machado. E eu estava trabalhando com essas edições e com esses exemplares, né, e num determinado momento a gente fez uma exposição desses livros, né, e a ideia foi justamente, quer dizer, dispor todos os livros em vitrines para que o público tivesse uma ideia do percurso que o Machado de Assis fez, né, ao longo da vida, com todos os livros que ele publicou. E eu mesmo, embora, né, trabalhasse há muito tempo, né, com Machado de Assis, fiquei assim bastante surpreso de ver, quando na disposição dos livros, né, o que o Machado tinha feito, né, até chegar a um livro, que é o livro que, em geral,
maior parte das pessoas começa a ler o Machado de Assis a partir dele, que é as Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então eu vi que ali, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas era o 14º livro do Machado, né? Então tinha todo um percurso, né, de vários livros de teatro, de poesia, de contos, outros romances que ele publicou, antes de chegar, digamos assim, a esse livro, né, que é um livro espantoso, né, em termos de liberdade, reverência, criatividade, que são as Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí daí a ideia, né, efetivamente de fazer uma edição a partir de uma conversa com Flávio Moura, editor da Todavia, né, a ideia de criar uma coleção que dispusesse, né, justamente, né, todos os livros na ordem cronológica e que permitisse, né, que o leitor conhecesse esse percurso que o Machado de Assis fez. Quer dizer, como o Machado de Assis se tornou esse grande escritor, né, que a gente conhece a partir do trabalho, né, livro atrás de livro, né, de formação de um repertório, de definição, de construção de técnica, domínio de técnica de escrita, até chegar, né, aos grandes livros, que é o que a gente conhece melhor. Então, o desafio do trabalho, né, foi justamente esse, né, quer dizer, definir critérios, né, para escolher as melhores edições, definir critérios, né, para compor a coleção, né? E aí a Todavia formou uma equipe, né, de muitas pessoas, e o Itaú Cultural apoiou a Todavia nesse processo, e aí, enfim, isso se tornou possível, quer dizer, que realmente é um trabalho de muitas, né, de muitas mãos, e de muita colaboração, e que, felizmente, enfim, ele foi executado, digamos assim, no tempo, foram 4 anos exatamente, desde a ideia, né, desde o início, na verdade, da composição da coleção até a publicação agora em setembro. Foram exatamente 4 anos, né? E os desafios são esses, quer dizer, de você conseguir manter, né, de uma certa maneira, os critérios de estabelecimento de texto, né, para toda a coleção, e também, né, nesse caso dessa coleção, quer dizer, o meu trabalho principal foi escrever uma apresentação para cada livro, né, cada um dos 26 livros, são 25 livros que o Machado publicou, né, em vida, mais o 26º livro, que é um livro extra, né, que a gente também decidiu incluir na coleção. E aí você falou também sobre essa decisão, né, de os livros estarem ali na ordem cronológica, para a gente conseguir observar uma certa evolução, né? E essa evolução eu acho que é uma coisa muito interessante, é um sabor muito interessante que dá para esse projeto. Poder ver essa evolução. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa evolução que a gente pode perceber do Machado ao longo do tempo, né? Que a gente pode perceber nessa coleção. Se você consegue fazer divisões de fases do Machado também, alguma coisa assim. Uhum. Então, o Memórias Póstumas de Brás Cubas é o 14º livro, né? Foram 13 antes, né? Então, o que é muito interessante de observar quando a gente vai lendo livro a livro é, por exemplo, como o primeiro livro dele se chama Desencantos, né? Essa marca, digamos assim, da desilusão, do desencanto, né? Da sombra, por exemplo, da traição amorosa, né? Dos desencontros amorosos, quer dizer, é algo que está muito presente já, é uma peça de teatro em que isso já se faz presente, né, e que será um grande tema, né, na obra do Machado. Um outro livro, né, Teatro, tem 2 peças em que tem 2 figuras femininas, né, 2 personagens femininas, né, que resistem da maneira que podem ao cerco, digamos assim, do mundo patriarcal. Quer dizer, elas estão defrontando com essa questão, né, com a questão do casamento, com a questão do patriarcalismo, da força, né, masculina, e buscando, digamos assim, caminhos alternativos para si dentro desse universo, né? Então, nas 2 peças, né, uma se chamou O Caminho da Porta, outra se chamou O Protocolo, isso acontece. Uma outra peça, né, aqui na ordem, né, chamada Quase Ministro, é uma sátira política, né? É um político que, né, começa a rolar um boato, né, de que ele vai ser nomeado ministro, né? E aí começa uma espécie de procissão à casa dele, né? Os aduladores, né, vão ali, né, buscar algum tipo de vantagem, né, dessa pessoa que está se projetando no mundo político, né? Então vai mostrando todos os tipos, né, de parasitas, de aproveitadores, de oportunistas, né? Então é uma sátira, é o primeiro momento em que a sátira política ganha força, né? Então o que a gente vai vendo, quer dizer, né, a questão da traição amorosa, desilusão amorosa, quer dizer, que se contrapõe a uma ideia de um amor idealizado, romântico, né, na
primeira peça, depois essas figuras femininas muito fortes e que buscam, né, uma espécie de sobrevivência, né, ou de possibilidade de alguma autonomia dentro do mundo patriarcal, a sátira política. Depois tem uma peça chamada Os Deuses de Casaca, né, em que é uma história, uma comédia também, em que os deuses, né, da antiguidade, romanos e gregos, chegam ao Rio de Janeiro e começam a ver o que é a civilização do século XIX e começam a ver quais seriam os seus papéis, né, dentro dessa nova civilização, em que o Machado vai fazer uma espécie de cruzamento entre temas e matrizes clássicas, né, da antiguidade com as questões da modernidade, fazendo uma espécie de sobreposição, né, de tempos. Né? Tudo isso são marcas muito fortes da obra do Machado, que é da obra que a gente conhece melhor, né, dos grandes romances. Né? Então, a questão da sátira política, a questão da figura feminina, a questão da traição, né, o temor, o pavor da traição amorosa, da traição conjugal, quer dizer, todos esses são elementos que o Machado, é como se o Machado fosse, né, construindo uma espécie de repertório, né, definindo tipos de personagem, tipos de situação nesses primeiros livros, fosse ganhando, digamos assim, fôlego como escritor, né, fosse aperfeiçoando uma técnica de escrita e que isso tudo vai se acumulando, né, para a construção, né, aí depois os seus contos, romances, né, e outros livros que vão ser publicados depois, em que em que isso tudo parece que vem junto, né, como se ele fosse reunindo tudo isso e construindo uma obra cada vez mais complexa, né. Isso é um pouco que a coleção permite a gente observar, quer dizer, como um grande escritor, né, que não é né, se fala muito de milagre, né, do escritor nascido duas vezes. Para mim, né, me parece que existe um trabalho muito forte do Machado, quer dizer, um esforço mesmo de construção. Claro que existe um talento, uma sensibilidade, uma inteligência no Machado que são, né, realmente assombrosas, né, são incríveis, né, enfim, mas tem muito trabalho. Né? Acho que a coleção, o que ela mostra é isso, quer dizer, o Machado trabalhou muito, né, para chegar ao que ele chegou em termos de romance, mesmo em termos da própria poesia dele, que, enfim, vai ganhando fôlego, né? Mesmo no teatro, no conto, em todos os gêneros, né? Então, um pouco essa a ideia. É mostrar também um processo de como o Machado se tornou, né, esse escritor que a gente conhece mais a partir das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Dutra. Estou aqui para responder uma pergunta que me foi feita sobre a minha participação na coleção Todos os Livros de Machado de Assis. Para ser sucinto, eu vou tentar responder somente com dois elementos, não é porque há vários, mas eu vou tentar apontar somente dois, já agradecendo aqui a oportunidade de falar sobre o meu trabalho. Uma das coisas que eu notei, né, ao fazer esse trabalho de anotações para criar notas de rodapé para a coleção relacionadas a a questão racial e às pessoas afrodescendentes, né, foi a terminologia que Machado usava. Né. Antes de fazer esse trabalho, eu não tinha percebido, mas Machado ele usa palavras específicas, né, para se referir às diferentes pessoas. Para mim, o exemplo mais interessante devido ao nosso contexto atual é a palavra negro. Ela aparece, salvo engano, 2 ou 3 vezes nos 25 volumes que eu li, nos 25 livros que eu li. E essa é uma palavra usada à época por Machado para se referir a pessoas que ainda não tinham chegado ao Brasil. Ou seja, essas pessoas ou ainda eram referidas como alguém que ainda estava na África ou alguém que estava ainda no chamado navio negreiro, né? Ou seja, a partir do momento que essa pessoa chegava ao Brasil, ela se referia a ela, aparentemente, segundo Machado de Assis, se referia a ela por outros termos, né, que estão lá na obra deles. Né. Talvez a palavra preto, né, um preto, a palavra mucama, que também foi utilizada. Bom, eu acho isso, como eu disse, importante devido, né, a essa tentativa atual de ressignificar a palavra negro. Né. Porque por muito tempo essa palavra foi usada como uma marca de uma invenção de um ser imaginário não civilizado, não é? Para fazer essa referência. E os movimentos negros, né, as pessoas afrodescendentes estão nessa luta, por assim dizer, não é? Para ressignificar a palavra. Eu confesso que eu tenho dificuldade devido ao fato de eu residir nos Estados Unidos há algum tempo, e a palavra aqui que se usa, né, ela não pode nem ser dita, né, porque ela ainda se refere a esse ser imaginário
que não é civilizado e que não é nenhuma pessoa. Eu posso dar outro exemplo, na própria palavra moleque, né? A palavra moleque, que hoje em dia ela é usada, né, assim, por todas as pessoas, em qualquer ambiente a gente ouve essa palavra sendo usada, e ela também tinha um significado específico, né, na obra dele, em geral, e eu acho que aqui eu estou só especulando, não fiz essa pesquisa, daí que vem a expressão moleque de recado, né, mas na obra dele sempre havia uma pessoa a quem se referia como moleque, não necessariamente uma criança, e que fazia esse papel, né, não somente esse papel, mas havia pessoas que faziam esse papel de levar recados, né, principalmente no contexto urbano de Machado de Assis. E, né, essa é uma palavra que ela é usada abertamente, não há nenhum tipo de discussão tão pública, né, mas ela é uma palavra que ainda também carrega nuances negativas, né. Por exemplo, nessa oposição entre homem e moleque. Você não é homem, você é moleque. Ou o famoso seu moleque, não é? Alguém que se irrita com outra pessoa nunca diz seu menino, seu garoto, seu guri. Vai usar seu moleque, não é? Para dizer que essa pessoa não é uma pessoa madura, não é? Com traços de maturidade. Essa é a primeira questão que eu achei interessante. A seguinte seria a identificação racial das personagens, né? Porque quando Machado não dá uma descrição física, não é? A maioria das pessoas, e isso já na crítica acadêmica, na crítica especializada, a maioria das pessoas lê essas personagens a prioristicamente como sendo brancas, né? E, em geral, as mais bem colocadas na sociedade, mas também os pobres, né? E temos o caso famoso do Cândido Neves, do conto Pai contra a Mãe, que ora é lido como uma personagem branca, ora é lido como uma personagem afrodescendente, na crítica machadiana, e tudo isso baseado em supostas pistas que determinariam a posição social de uma pessoa branca e a posição social de uma pessoa afrodescendente na sociedade. E isso, obviamente, dá panos para manga. Dentro desses vários livros que eu acho que o grande público talvez não conheça do Machado, tem algum título, algum que você acha que é surpreendente, que é algo que as pessoas deveriam conhecer, que só vão conhecer agora no meio de todo esse processo, né? Tem um destaque especial para você, que não seja desses livros entre os mais conhecidos. Um livro que me surpreendeu bastante, que é um livro de poemas, que é Falenas, é o segundo livro de poemas do Machado, em que tem, né, a questão, por exemplo, da paródia, né, da dimensão cômica, né, quer dizer, é um livro que é cheio de referências a grandes autores, né, a grandes poetas, a grandes pensadores do Ocidente, né, aos grandes temas da literatura daquele momento, quer dizer, um momento ainda né, em que as ideias românticas no Brasil estão circulando amplamente, largamente, né, e o Machado constrói um livro, né, que se refere todo esse repertório, a todas essas referências, né, mas sempre com um tom paródico, cômico, né, de uma certa maneira chamando atenção, digamos assim, para a convencionalidade, né, de formas, por exemplo, de ver as relações, né, de se encarar o amor, por exemplo, as relações amorosas, as relações conjugais. Então tem uma graça, né, tem algo dessa marca no Machado. Muitas vezes o Machado pode ser bastante terrível, né, as questões que ele coloca, mas isso também vem junto, sempre com uma certa graça, quer dizer, tem um humor no Machado, né, que conjuga, digamos assim, o cômico, né, com o grave, né, e isso está presente, por exemplo, nesse livro de poemas, né, eu destacaria Falenas, eu acho que é um livro incrível, que merece ser estudado. Outro livro de poemas, Americanas, né, que é um livro também com poemas incríveis, né, em que ele trata do processo, a meu ver, ele trata do processo da formação das Américas, né, a partir, né, da questão dos encontros, né, e muitas vezes dos encontros violentos e desastrosos, né, entre indígenas, europeus, né, africanos, europeus, judeus e cristãos, né? Então tem ali, né, uma constelação de personagens, né, personagens indígenas, mestiças, né, um poema dirigido a uma cristã nova, né, que é uma mulher judia convertida ao cristianismo, né, uma mulher afrodescendente, né, e os dramas, né, envolvidos nesse processo de formação das Américas, né. Então isso também, quer dizer, é um livro, a meu ver, muito forte, né. As peças de teatro, o teatro do Machado de Assis também, acho que tem uma importância enorme para o desenvolvimento, por exemplo, dos diálogos, né,
que nos romances são tão incríveis, dos contos são tão incríveis, e que são muito incríveis, né? Ele trabalha muito, né? Obviamente, quer dizer, no gênero dramático, né? No teatro, na comédia, né? Em geral, suas peças são todas comédias, né? Essa carpintaria, né? Do diálogo, da construção de determinadas cenas, né? Que, por exemplo, né? Os deuses de casaca que eu mencionei, quer dizer, que essa história dos deuses da antiguidade que descem no Rio de Janeiro e começam, né? A ver que civilização é aquela, né, que veste casaca, né, que é a roupa, né, o traje, né, do século XIX, uma civilização do papel, né, baseada no dinheiro, na imprensa, né, os deuses ficam espantados com isso, quer dizer, é uma civilização de papel, tudo é papel, né, são os livros, a imprensa, é o dinheiro que é em papel também, não é mais em metal, né, como na antiguidade ou em outros materiais, enfim, é fascinante, me parece, assim, você conhecer, né, esses livros, né, e também conhecê-los, né, e relacioná-los à experiência das leituras, né, de outros textos que a gente muitas vezes conhece melhor ou conhece antes desses livros anteriores. Então, acho que tem muita coisa assim, né, para se destacar na primeira fase, na chamada primeira fase, né, do Machado no romance, né, um romance como Ressurreição, que é o primeiro romance que o Machado publica em 1872, que é um romance também muitíssimo interessante, né, um romance cheio de questões e questões que vão ser desenvolvidas pelo Machado, a questão da dúvida, da incerteza, né, da traição, né, do ciúme, né, são grandes temas que aparecem ali já com bastante força nesse romance inicial de 1872, que é a Ressurreição. É bem interessante você ter trazido os exemplos aí de livros de poesia e peças de teatro, porque a gente está falando dessa coleção, né? Então a gente está falando também de uma multiplicidade de linguagens, né? Conto, romance, teatro, poesia. E também você falou desses livros que podem ser descobertos, mas os livros já populares, eles também podem ser redescobertos, né? Pelo que você está falando também, quando você descobre, vê a obra do Machado como um todo, esses livros que as pessoas já leram, já conheceram, também ganham um novo significado, né? Ah, sim. Né? E queria até aproveitar esse gancho, queria te perguntar se esses livros realmente, o Memórias Póstumas, por exemplo, se você consegue redescobrir esse livro a partir dessa obra completa do Machado, mas também, já que a gente está falando da redescoberta, tem uma decisão interessante nesse projeto, né, que é a decisão de manter a pontuação original do Machado de Assis, né, deixar preservada, né, por mais que possa parecer estranho inicialmente para alguns leitores. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como as obras já conhecidas ganham, né, novos significados com as outras obras, e também discorresse um pouco sobre essa decisão assim, de manter a dicção do Machado, por que isso é importante para o projeto. Eu acho que, de fato, quer dizer, quando a gente tem o conjunto, né, as obras mais conhecidas, né, elas vão ganhando também uma outra dimensão. Eu lembro, por exemplo, de ler, né, numa leitura assim sequencial, digamos, dos textos, né, num processo de revisão, lendo os textos e chegar em várias histórias no conto A Cartomante, né, que é um conto muito conhecido, é um conto que eu já li muitas vezes, já tinha lido muitas vezes, já trabalhei com ele em sala de aula, né? E aí quando você vem, né, e você chega naquele conto, você fala assim, nossa, esse conto, ele é perfeito, né? Quer dizer, ele tem um ritmo, né? Tem uma máquina assim, narrativa funcionando ali, né? E que é um conto que te surpreende, mesmo que você já tenha lido 5, 6, 7, 8, quantas vezes for, ele sempre é surpreendente, né? Então você vê também a grandeza do que é muito grande no Machado, quer dizer, né? E como, né, que foi o caminho, que foi o percurso para que ele chegasse, né, a esses resultados incríveis. Esse conto, eu lembro, por exemplo, falei, nossa, realmente, eu admirava esse conto, gostava muito desse conto, mas do conjunto ele fala, ele salta aos olhos, assim, né? Ele ganha ainda parece que ele se torna ainda maior do que ele já é. Acho que em relação ao Brás Cubas também, né, acho que essa é um pouco a sensação, quando você vê e fala assim, nossa, tudo aquilo que estava sendo trabalhado, né, todas essas questões, tipos de personagens, situações, né, linguagem, né, o tom mesmo humorístico, cômico, né, que está ali presente no que vem antes. Mas de repente tudo vem junto, parece, né? Vem com uma complexidade, né, enorme. É como se tudo aquilo se juntasse, digamos assim, nesse livro, né,
espantoso que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então eu acho que é isso, quer dizer, acho que aquilo que também que é consagrado ganha uma dimensão, a gente entende também, né, por que aquilo é tão bom, né? Por que aquilo é tão complexo, tão sofisticado do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista de construção, de situações criadas nesses livros com os quais a gente tem mais familiaridade. Então, as decisões principais em relação ao texto foram atualizar a ortografia, mas anotando tudo aquilo, quer dizer, é uma série de vocábulos, de palavras, né, que o Machado utiliza, de variantes que ele utiliza, e que ainda hoje estão registradas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, a gente anotou todos esses termos. Muitos termos são termos que têm a ver com, né, um português do século XIX, no Rio de Janeiro, que era uma cidade assim, bastante portuguesa, né, em muitos sentidos, né, círculos, né, de portugueses letrados, né, com os quais o Machado conviveu, né, tanto do ponto de vista da família como nos círculos profissionais. Então, de muitos termos, que são termos que estavam ligados a essa dicção portuguesa, que circulava, né, palavras que circulavam e que eram correntes, né, e cuja grafia era corrente no século XIX, e que a gente atualizou, mas mantendo, né, anotando isso, quer dizer, várias palavras que o Machado usou, várias variantes que ele utiliza e que a gente manteve, quer dizer, tem esse registro, né, para o leitor interessado em saber as variantes que o Machado adotou em termos de ortografia e que remetem, né, me parece, muito a essa matriz portuguesa. A outra questão, a outra decisão forte que a gente tomou foi manter, né, a pontuação tal qual, né, ela aparece nos livros, nas edições tomadas como base. E o que é muito interessante nessa pontuação, né, é que é uma pontuação em que, né, o uso, por exemplo, de travessões, vírgulas, pontos e vírgulas, né, é muito peculiar o que o Machado faz ali, né? Então, às vezes, você tem parágrafos com vários travessões, é como se abrissem ali, né, pausas, né, intervalos, né, que apontam, né, ora para uma ironia, ora para uma hesitação, ora para um personagem que está falando e existe, como se existisse uma espécie de segunda voz, né, uma consciência dessa personagem, né, que se interpõe ali ao fluxo, né, daquilo que ele está dizendo, ou da fala, né, ou no caso do narrador, da narração, né? Então a gente manteve isso, quer dizer, tem uma combinação assim muito peculiar de sinais de pontuação que criam também uma espécie de ritmo, né, que sugerem um ritmo de leitura, né, que, por hipótese, né, esse ritmo de leitura também remete a uma fala, a uma dicção do século XIX, né, do tempo do Machado. Então, a gente teve um cuidado assim de preservar essa pontuação para dar a possibilidade do leitor, né, de acompanhar um pouco marcas, né, que podem sugerir hesitações, ironias, né, segundos sentidos, né, ênfases, né? Então a ideia foi um pouco essa, né, manter esses sinais, né, ainda quando eles não estejam de acordo com, né, com aquilo que são as regras gramaticais, muitas delas, regras de pontuação, que vêm depois, né, do tempo do Machado de Assis, né? A pontuação do Machado ela é muito expressiva, ela é muito retórica, né? Quer dizer, parece que ela busca produzir um efeito mesmo de leitura, né? Imprimir um ritmo ou propor um ritmo de leitura para o texto. Oi, eu sou a Aline Vale, trabalho na produção gráfica da editora Todavia e vim contar para vocês um pouco sobre o processo do projeto gráfico e de criação da coleção Todos os Livros de Machado de Assis. O projeto gráfico foi criado pelo designer Daniel Trent e a gente tinha como ferramenta de trabalho e como material de pesquisa as edições que são as edições originais, que a gente chamou aqui ao longo do processo de edições base, que foram as edições que o professor Hélio elencou para que a gente pudesse fazer o estabelecimento do texto e o cotejo do texto. Então, a gente tinha como material todas essas edições digitalizadas. O Daniel usou esses livros como fonte de inspiração para o projeto que ele desenhou. Ele percebeu que a tipografia era um elemento muito marcante e fundamental
que atravessavam todas essas edições, algumas fontes mais interessantes, outras menos, eram as fontes que muitas vezes estavam presentes nas tipografias naquele momento em que os livros foram impressos. Então, ele achou que a tipografia seria um recurso e um caminho gráfico muito interessante para a coleção. E foi nesse caminho que a gente seguiu. Com isso, e também pensando que o próprio Machado era tipógrafo, ele teve a ideia, que a gente achou genial, da gente criar uma tipografia, desenvolver uma tipografia exclusiva para a coleção. E essa tipografia foi elaborada pelo Marconi Lima, que é um designer de tipos. Essa tipografia chama Machado Serifada. O Marconi fez esse mesmo mergulho nesses livros originais, nessas edições de base. Então, diante desse universo de tipos que a gente tinha ao longo desses livros, o Marconi fez o desenho da Machado Serifada. Então, todos os livros são compostos e todos os textos são escritos com essa fonte na coleção. Outra coisa super interessante é que nas páginas de rosto dos livros, a gente fez a reprodução da página de rosto dessa edição que a gente usou como base para fazer os livros. Então, negativada, depois a gente segue ao longo do livro, tem a página de rosto dessa edição original, dessa edição nova que a gente está fazendo, na verdade. E o Daniel também teve a ideia dessa página de rosto original, dessa edição que a gente usou, de destacar uma das letras e ampliar para as capas, usando só as letras que compõem o nome Machado. Então, se vocês perceberem, ao longo da caixa tem alguns M's, alguns A's, alguns C's, alguns H's, S's e assim por diante, e que são algumas possibilidades de se formar com as capas dos livros o nome Machado. A coleção, ela está organizada cronologicamente, então o livro número 1 é o primeiro livro editado e publicado pelo Machado. O que a gente fez foi fazer um código de cores para cada um dos gêneros. Então, a gente tem 2 códigos que identificam cada um dos gêneros. Um símbolo gráfico, então, alguns sinais gráficos que se repetem. Então, toda vez que é teatro é um sinal, toda vez que é romance é outro sinal gráfico. E as cores das capas também acompanham cada um desses gêneros. Então, fica super bonito que na caixa a gente consegue muito rapidamente identificar onde está cada um dos gêneros e como isso foi acontecendo ao longo dos anos e das publicações feitas pelo Machado. Incrível, então são muitas dimensões assim de descoberta num projeto só. Bom, no formato regular do podcast, quando a gente traz aqui os autores, a gente sempre termina as conversas com a mesma pergunta, que é uma pergunta dúbia. Porque essa temporada do Quarta Capa se chama Escrever é Muito Perigoso. E aí eu sempre termino, né, perguntando pro autor se para ele escrever é muito perigoso. Mas como você está organizando e trazendo a obra do Machado de Assis, eu quero arriscar aqui uma pergunta para você, que estuda, né, a vida inteira aí Machado de Assis, se para você a obra do Machado de Assis ainda é perigosa. Olha, a obra do Machado de Assis, ela nos coloca diante de questões, né, que são questões bastante difíceis, né? A leitura do Machado de Assis sempre nos coloca diante de grandes dilemas, né? Dilemas morais, né? Dilemas éticos, né? Eu acho que é uma obra que nos faz pensar, quer dizer, né? Uma obra que não nos deixa assim tranquilo, quer dizer, ela não é uma obra reconfortante, ela é reconfortante no sentido daquilo, quer dizer, de como ele consegue dizer, né, coisas incríveis, né, das personagens que ele consegue criar, das situações que ele consegue criar. Então, nesse sentido, né, ela nos conforta, porque tem ali, né, uma inteligência, uma sensibilidade, né, uma capacidade de sintetizar questões difíceis e complexas. Então, nesse sentido, reconfortante, mas ela é muito inquietante também, né? O Machado nos coloca diante do que são os grandes dilemas humanos e do que é também, né, no que se refere, né, à nossa experiência, né, como
habitantes deste mundo, né, e do Brasil, né, das questões da exploração, né, da exploração dos indivíduos uns pelos outros, da questão da violência, do uso, né, que as pessoas fazem umas das outras, quer dizer, de como as pessoas também podem ser terríveis, né, e isso, né, no Brasil do século XIX que o Machado viveu, né, em que, né, viveu boa parte da vida, né, num país em que a escravidão era legal, né, quer dizer, ela era uma prática, ela organizava de uma certa maneira, né, a vida, quer dizer, a vida social brasileira, a vida econômica estava assentada sobre a escravidão, né, que é, digamos assim, das instituições mais terríveis, né, quer dizer, que um indivíduo, né, pode ser propriedade, né, de outro, né, de um outro indivíduo, quer dizer, isso não é qualquer coisa, né? E o Machado, acho que ele soube captar e colocar, né, as consequências disso em várias camadas, né, da sociedade, em vários, né, nas relações interpessoais, de uma maneira geral, mesmo nos lugares que você acha que, né, que a escravidão não está, ela está. Ela está atravessando as relações, né? E sim que são questões que estão vivas ainda hoje, né? A gente percebe na violência, né, que está presente na obra do Machado, né, o mundo que a gente vive, né, ainda hoje, quer dizer, decorrência, de continuidade, em muitos sentidos, disso, né, que foi, né, uma instituição definidora, né, do Brasil, né, e que está presente também em outras partes, né, a questão da exploração, da hiperexploração, né, dos indivíduos uns pelos outros, de outras formas também, outras formas, digamos assim, de escravidão com as quais a gente depara o tempo todo. Então, acho que o Machado, ele é um escritor, né, que nos leva a pensar, e pensar é uma coisa, né, pode ser uma coisa bastante perigosa. Adorei aí o papo, tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo aí o episódio do Quarta Capa se interessaram, olharam para esse projeto, para essa coleção, né? E que respeita, assim, a obra de um dos maiores autores do Brasil. Então, agradeço a sua participação. Eu vou deixar um espaço para você se despedir, mas também queria saber se você acha que tem algum ponto que eu acabei não colocando nas perguntas e que você acha interessante trazer aqui, que eu acabei não falando. Não, eu que agradeço, foi um prazer conversar com você, Ricardo, e espero que, enfim, para os ouvintes também tenha sido, né, um prazer e seja um prazer conhecer o Machado, né, dentro dessa perspectiva, quer dizer, de um escritor, né, que vai se constituindo, que vai se formando, que vai se tornando, né, esse grande escritor que a gente conhece. Não é uma mágica, não é um milagre, né, mas é trabalho, né, quer dizer, a realização, né, do Machado de Assis, ela, né, implicou assim, né, muito trabalho e muitas formas, certamente ele custou muito, né, encontrar um lugar, né, o lugar que ele encontrou dentro do Brasil do século XIX, né, pela origem, né, que ele teve, que uma família modesta, né, pela questão da afrodescendência, né, por ser um homem afrodescendente de um país, né, escravocrata, racista, enfim, né, eu sempre imagino, assim, né, quando penso no Machado, eu penso na solidão também que ele deve ter vivido, né, com a inteligência, com a sensibilidade muito aguda, né, que ele teve, né, percebendo, né, onde ele estava, né, quanto não deve ter havido de solidão e sofrimento, né, no Machado, para fazer a trajetória incrível, né, que ele fez. Então, acho que talvez essa seja uma questão, né, interessante pensar também, né? Quando a gente pensa nos livros, eu fiz questão também nas apresentações de mostrar um pouco da biografia, né? A cada livro, quer dizer, onde estava o Machado, onde ele estava trabalhando, quem eram as suas relações, quem eram seus amigos, né? A vida conjugal, a vida amorosa, onde ele estava morando no Rio de Janeiro, né? De fazer uma espécie de acompanhamento também dessa trajetória, né? Dessa trajetória de um homem, né? Que nasceu dentro de um ambiente modesto, né, e que faz esse caminho excepcional. Então essa variedade também de um autor, né, que vai transitando entre os gêneros. Ele nunca abandona efetivamente nenhum gênero, né. Lá no final do percurso, quando ele publica o seu penúltimo livro chamado Relíquias de Casa Velha, ele termina esse livro com duas peças de teatro, né? Que é lição de botânica e não consultes médico, ou seja, ele não abandona, né? Então é um escritor que tem uma complexidade muito assim maior do que a gente está acostumado a ver, né? A gente pensa, o Machado, o grande escritor, né?
de romances e de alguns contos, né? Alguns os romances depois das Memórias Póstumas de Brás Cubas, em geral, as pessoas lembram de Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro, né? Mas são 9 romances, né? De contos, né? Ele publica em livro 47 contos. Em geral, a gente lembra de 10, né, contos, né? É uma obra de fato muito diversa, além desses textos de outros gêneros, né, do teatro, da poesia, né, crônica, que ele inclui também nos seus livros de miscelânea lá no final do percurso, né? Foi um grande cronista. Então é um autor de, assim, de muitos instrumentos, né, de muitos recursos, e isso também é algo que a coleção mostra, né? O Machado transitando entre os gêneros e frequentando diferentes gêneros ao longo de toda a sua trajetória. Assim que o avião se estabilizou no ar e eu a soltei, ela me deu outro tabefe na cara. Não era mais um caso de mãe e filha, mas um espetáculo para uma plateia de passageiros. Alguns com a sorte, ou azar, de poder assistir ao drama, outros de apenas ouvir, os mais curiosos tentando se inteirar do que acontecia na faiscante 14F. Foi então que, sem me dar conta do que fazia, subi ao palco. Para tentar acalmá-la, levantei-me e comecei a caminhar com ela pelo corredor, sob os olhos e ouvidos de todos os passageiros, balançando-a e cantando versos desesperados de alecrim dourado. E, de repente, lá veio a mãozinha e me deu mais um tapa na cara. Lembro do rosto das pessoas nessa hora. Muitas olhavam para mim, dividindo-se em 2 grupos. As que me fitavam com pena e as que me fitavam com desprezo. Você acabou de ouvir um trecho do audiolivro de Sweet Tokyo, narrado pela autora Giovanna Madalusso. Sweet Tokyo está disponível no Kobo, Google Play, Esquilo e Audible. Ouça boas histórias. E termina aqui mais um episódio do Quarta Capa. O ano começa a entrar em clima de despedida, mas ainda teremos o último marca-página de 2023 na última quarta-feira de novembro. Um episódio especial, inclusive. E em dezembro eu volto para o último papo dessa temporada tão legal. O Quarta Capa é apresentado, editado e roteirizado por mim, Ricardo Terto, que produz o programa com o apoio da Amanda Azevedo, Luli Macedo e Natália Pazini. As artes são de Mariana Neves. O Quarta Capa é uma produção da Arrebentar Central de Histórias e uma realização da editora Todavia. Obrigado pela escuta, um abraço e até mais.